Eu sou o professor Jefferson Costa e essa é uma videoaula a respeito de engenharia social, um tópico extremamente importante na área de segurança da informação. O que você precisa saber antes de eu começar a explicar para você o que é engenharia social? O seguinte, o que é uma vulnerabilidade? Vulnerabilidade é uma brecha que o sistema de informação possui. O que é uma ameaça? Uma ameaça é qualquer impacto sobre o ativo de uma empresa. E o que é o risco? O risco é a junção da vulnerabilidade com a ameaça e a probabilidade com que isso possa acontecer. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vulnerabilidade que toda empresa tem, fazendo com que nenhuma empresa ou qualquer lugar seja 100% seguro. Qual é essa vulnerabilidade que eu quero falar? O usuário. O usuário é a maior vulnerabilidade de uma empresa, porque muitas vezes ele não é treinado, ele não tem noção daquela informação que ele tem, seja no micro dele doméstico, seja no micro da empresa, no computador da empresa. Então, nós sempre estamos com essa vulnerabilidade a ela. Essa vulnerabilidade existe. O que é uma ameaça? Um vírus novo que está rodando aí no mundo, um tipo de ataque, né? Também é uma ameaça. Então, por exemplo, se eu tenho um usuário que adora abrir e-mail com links que ele não sabe de onde veio, ou com arquivos anexados, com videozinhos engraçados, slides super bonitos, tal, que só ele acha isso, e a pessoa que mandou, né? Ele adora fazer isso, né? Clicar ali, ele tem compulsão por clicar, né? Ele adora clicar. É uma ameaça. Né, ele está, na verdade, ali sofrendo, né, a empresa, na verdade, está sofrendo um risco, porque eu tenho uma vulnerabilidade que é um usuário e uma ameaça, né, que está impactando sobre essa vulnerabilidade, sobre a minha empresa. Então, ou seja, se o meu usuário clica num link e infecta toda a minha rede, é um prejuízo enorme. Então, eu sempre vou ter este risco. Tá? Aí você tem que saber lidar com esse risco, né? Tem todo um processo de gerenciamento de risco, né? Para poder mitigar, reduzir esse risco. Mas o que eu quero deixar bem claro nesse começo é que a empresa ela está em risco. Tá? A empresa está em risco e a máquina, provavelmente de um usuário comum, que não tem muita noção da informação que ele tem ali na máquina dele, das informações que ele tem na máquina dele, também está em risco. E quem explora esse risco normalmente? Os crackers, né? Os engenheiros sociais aí. A arte, né, de manipular pessoas é a engenharia social, a arte de enganar, de explorar a confiança das pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm menos conhecimento de informática. Né? Essa exploração pode ser feita direta, conversando com a pessoa, pegando informações dentro da empresa ou com amigos. Essa exploração pode ser via meios tecnológicos, como e-mail ou telefone, pode ser via correio tradicional. O importante é que o engenheiro social, né, o cracker, aí, ele consiga extrair as informações que ele precisa para posteriormente atacar. Né? Isso muda o conceito de que o cracker, primeiro, ele vai atacar com ferramentas poderosas. Né? Quando ele usa a engenharia social, ele faz o contrário. Primeiro, ele coleta todas as informações para depois invadir. Esse conceito de engenharia social veio com o Mitnick, né, que foi o maior dos hackers. Aí. A gente pode chamar hoje de cracker, mas na época, até então, ele era só chamado de hacker. O Mitnick, ele criou o processo, né, ele que criou o termo, na verdade, da engenharia social, no início da década de 90. Tá? E ele definia dois tipos de ataque, né, com características diferentes. O ataque direto, que você sabia quem é o alvo, você sabe quem é o alvo e vai direto nesse alvo para atacar ele através de ferramentas. Né? Você sabe quem é, você já tem todos os dados dele, você já coletou todas as informações que você precisa e vai para o ataque sabendo realmente quem você quer invadir. O ataque indireto ele exemplificava da seguinte maneira. Ele colocava num disquete um arquivo mal intencionado, colocava uma etiqueta nesse disquete, dando a ideia que aquele disquete tinha informações importantíssimas, segredos, alguma coisa assim, e sem querer ele derrubava o disquete num elevador e saía. As pessoas entrariam depois nesse elevador e teriam curiosidade de abrir esse disquete, de pegar esse disquete. Com certeza, porque a engenharia social ela explora a mesma curiosidade da pessoa. Tanto que você recebe links com fotos, com festas, que você nem foi naquela festa, mas está com curiosidade de ver e clica no link. A pessoa pega o disquete, coloca na máquina, executa o arquivo, tá aí. Disquete bomba, infecta a máquina da pessoa. Hoje isso não acontece com disquete. Né? Hoje o cara, quando vê um disquete no elevador, ele chuta, joga fora, né? Não sabe nem o que é. Então acontece hoje com um pendrive ou pelo acesso à internet, que é o mais comum de todos.
Como a engenharia social é aplicada? Então, a primeira coisa que é feita é a coleta de informações. Então, o cracker vai lá e vai pegar informações dessa pessoa, seja por redes sociais, por troca de e-mails, por pessoas que estão ali, né, no mesmo ciclo de amizade, dentro da empresa. Às vezes esse cracker está dentro da empresa, então ele primeiro vai coletar as informações. Aí ele vai desenvolver um relacionamento com essa pessoa que ele coletou informações. Então ele vai lá, cria uma amizade, os dois são amigões, tal, toda noite conversa, já tem, né, um confidenciando coisas pro outro, tal, né? Começa até a namorar. Aí vem essa exploração do relacionamento, né, onde o cracker, o engenheiro social, começa a extrair informações do alvo dele, começa a extrair essas informações, começa, né, pega informações, normalmente são informações agregadas à empresa, tal, senhas de banco da pessoa, pode ser, nem sempre ele quer invadir empresas, ele quer roubar mesmo daquela pessoa, mas ele extrai tudo que ele quer, para depois executar o ataque. Depois que ele tem tudo isso, aí ele vai usar as ferramentas mais adequadas e executa o ataque e acaba aí com certeza uma bela amizade que ele tinha, né? Como se ele se preocupasse com isso. Um exemplo básico de engenharia social. Então, a primeira coisa que o engenheiro social faz, ele vai entrar nas redes sociais de uma determinada empresa, né? E vai começar a acompanhar aquela rede social. Então, por exemplo, sempre tem um cara aqui, que eu dei o nome de Miguxo S2, né? Que é aquele cara feliz da internet, né? Que adora colocar as fotos dele, que adora escrever frases bonitas, né? Adora, né? Então, esse Miguxo, né? Ele sempre é o top 10 ali, né, da rede social. Ele sempre está aparecendo ali nas primeiras fotos, ele está agitando balada, não sei o quê. E é esse cara que o engenheiro social vai investir. É nele que ele vai investir, porque ele é o mais fácil, né? Ele é a porta de abertura da empresa. Então é aquele cara, vocês devem conhecer 1000 caras aí que eles são expert em rede social, né? Ele fica o dia inteiro em rede social, não tem muito o que fazer da vida. E aqui é um tipo de fake errado, né? O que é um fake? A gente pode falar que é um usuário falsificado, né? Muitas vezes de uma pessoa conhecida, ou uma pessoa que sequer existiu. Então eu tenho aqui um exemplo errado, né? Que teoricamente, você olhando para isso, você já sabe que é informação falsa, já sabe que é um fake. Primeiro, né, vamos reparar o nome da nossa amiga aqui, né? Uma pessoa de família. A gente olhar a foto aqui mais precisamente também, né? Ótimo, ninguém cai, né, nisso, né? Eu acho. Aí a gente tem ali o número de recados. Normalmente poucos recados. Esses recados estão lá, de onde eu te conheço? Eu te conheço. Não sei de onde é, mas já te amo. Sabe aqueles caras que acham que estão chavecando todo mundo, né? Então, normalmente não tem foto, né? Nenhuma foto relacionada, vídeos, não tem nada ali. Agora repara ali nos amigos. É que ele nem vê que tem um monte de amigo dele, que é amigo dela também, né? Tem um monte de pessoa conhecida, né? Assim, pessoas que são pouco conhecidas, eu coloquei aqui no nosso exemplo, né? Tem ali aquelas pessoas, tem um monte de pessoas assim, XXX. O que eu quero dizer com XXX? Bom, esses 3x aí tem muita gente que já sabe o que eu estou querendo falar. Se não souber, digita no Google lá, que você vai ver a resposta. Vê os links ali que são relacionados. E o cara, ai meu Deus, não, ela deve ser muito popular, né? Ela conhece muita gente e tal. Putz, ela me ama. Ali embaixo tem umas comunidades, né, que eu nem quis colocar a imagem, porque é com vergonha, né, de colocar as imagens ali, são impublicáveis. E se a gente for aqui mais no centro, né, na parte social aqui, aí tem tudo, né, porque o cara pediu para Deus, né, a mulher do sonho dele, relacionamento aberto, homem e mulher, aí tem um textinho bem todo escrito errado, né, português assim zero. O seu amigão faz, clica ali no link. Independente do que vai escrito, ele vai clicar no link, ele quer ver as fotos da mulher da vida dele. E aí, caiu. Óbvio que esse aqui é um fake errado, né? Que é um fake assim, de um iniciante, né? Um cara que quer invadir uma máquina aí. Mas eu estou mostrando para vocês um exemplo de um fake que pessoas caem. Várias pessoas caem nisso. Tá? Por isso que eu acho que o usuário ele deve tomar um pouco mais, ou aliás, muito mais cuidado no dia a dia dele, trabalhando com meios tecnológicos. Aqui o backdoor, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma conversa na MSN que já está fluindo, né? Já está aquela conversinha toda boba, né? Toda chatinha, né? Do casalzinho aqui, onde eu coloquei o nome aqui Priscila, já é um nome comum, né? Já é mais fácil a pessoa ser enganada. Coloquei um coração na foto, até aí tudo bem. Embaixo o nosso amigo Patinho. Bom,
Aí, depois de muita coisa, né, manda tal coisa para mim, a nossa amiga Priscila aqui resolveu colocar um link com uma declaração de amor, né, para o nosso amigo Patinho. Aí, o que o Patinho faz, todo feliz? Clica no link. Quando ele clica no link, de repente abre do nada uma página em branco, né? Ele não entende nada, a página em branco abre, fecha, executou. Ele executou um backdoor. Provavelmente ele executou um script que vai abrir todas as portas da máquina dele. E com certeza essa máquina agora do nosso amigo Patinho, ela virou um zumbi. Uma máquina que o nosso cracker vai usar para poder invadir outra máquina. Você vai ser o chamado homem do meio, né? Você está no meio de qualquer invasão. Às vezes ele fez todo esse processo lá de engenharia social, não era para roubar as suas fotos importantes que você tem no seu HD, né? Ou os seus jogos, seus filmes, né? Não era isso que ele queria roubar, não. Ele queria usar você como uma máquina zumbi, a máquina que vai ficar no meio de um processo de invasão, no meio de vários outros zumbis. Tá? Então toma muito cuidado nos seus relacionamentos pela internet, na sua exploração de conhecer novas pessoas, né? Ou esses e-mails que você recebe com links e outras coisas assim. Aqui eu coloquei os tipos de engenharia social. O primeiro é o phishing, né? A ideia do phishing é pescar senhas, né? Ele quer roubar as senhas, ele quer roubar informações do usuário. Normalmente com páginas, né? Com informações, digamos assim, mentirosas, e a pessoa cai nisso. Eu recebi aqui um exemplo, eu recebi um e-mail e coloquei aqui como exemplo para vocês. Coloquei aqui, ó, o assunto desse e-mail. Ó, regularize seu CPF antes que ele bloqueia. Primeira coisa, né? Vamos ignorar que ele escreveu todas as palavras com letra maiúscula, né? Primeiro. Mas tudo bem, até aí vai, né? Parece que é tudo nome, né? O regularize, o seu, o antes, mas tudo bem. Vamos deixar isso de lado. Agora, um cara que cai no e-mail onde ele acha que o Ministério da Fazenda vai escrever bloqueia dessa forma, com K, e ainda nesse contexto, né? Não precisa ser nenhum professor de português, né, para entender que isso aqui está errado e que o Ministério da Fazenda jamais mandaria um e-mail desse. Mas tudo bem. E o pior de tudo é ali, ó, o e-mail, receita.fazenda@gov.br. É um negócio bem profissional. Por quê? O cara ele acaba se iludindo com esse e-mail. Mas ele não vê que o domínio ali é só gov.br. Está errado. Na verdade, um e-mail, digamos assim, mais correto seria, vamos supor, atendimento@receita.fazenda.gov.br, digamos assim. Mas ele dividiu, né, o receita.fazenda@gov.br. Isso se engana, diferente do assunto, né? Porque para a pessoa clicar num e-mail desse, abrir e acreditar, eu acredito que seja bem difícil, mesmo sabendo que não é. E lá embaixo você tem um link, né? Que o cara vai dar mais credibilidade. Ó, o link da receita aqui. Eu posso escrever o que eu quiser nesse link aí, tá? Mas na verdade o link que está aí não é para esse site. Vocês já sabem para onde vai. Os outros tipos de engenharia social, a gente tem o spear phishing, que são a mesma ideia do phishing, só que é por e-mail, normalmente e-mail de pessoas conhecidas, né? Antes a gente fala assim, olha só, abre e-mail de pessoas que você conhece. Esquece isso. Hoje nem de pessoas que você conhece você pode abrir e-mail com confiança, tá? Normalmente esse seu amigo pegou um e-mail de um amigo dele que não foi esse amigo que mandou e espalhou para todo mundo, e você vai fazer a mesma coisa. As fraudes por e-mail, né? Fraudes bancárias, né? Regularize seus dados, né? E por aí vai uma série de fraudes que a gente tem, né? E erros de digitação. Então, por exemplo, normalmente a pessoa escreve errado o nome de um site, né? De um banco ali na barra de endereços, e vai para uma página que não existe. O que o cracker engenheiro social? Ele acaba criando um domínio muito parecido com aquele, faltando um S, uma letra que o cara normalmente esqueceria. Quando o cara vai digitar errado, aquilo vai para esse site falso e vai roubar as informações dele assim que ele for alimentando com os dados, tá? E outros tipos de erro de digitação mesmo. Tá? Até o cara salvar a senha na máquina mesmo dele ali, ou tem cara que em vez de dar o tab e ir para a linha de baixo, né, ele acaba apertando o caps lock e escrevendo a senha ali na linha que está o e-mail dele e acaba deixando desse jeito lá, salvando o formulário. Tá? Como você pode se proteger? A primeira coisa, os usuários de uma maneira geral, então provedores assim que fornecem o serviço à internet, ou empresas assim que fornecem o serviço de internet para os seus funcionários, mostrar para esses funcionários como é importante, ou funcionários ou clientes, como são importantes essas informações, que ele tem, né, na máquina dele ou que ele acessa na empresa.
Então ele toma cuidado com essas informações. Esse usuário, né, essa pessoa, ela também tem que ter muito cuidado, né, ao divulgar as informações dela por e-mail, em sites de relacionamento, porque nessas redes sociais, porque o cara ele faz o quê? Ele põe a vida inteira dele lá, põe telefone, põe endereço, põe, esse é meu segredinho, né, põe tudo lá que ele acha, né, que ninguém vai ler, né. O mundo inteiro tem acesso a isso. O cara recebe um e-mail que ele acha que é mal intencionado na casa dele à noite. Aí o que ele faz? Não vou abrir aqui não. Vou abrir na empresa ou na escola no outro dia. Aí ele vai lá na empresa, não é ele que cuida daquela rede, vai lá e clica no link. Se infectou. Dane-se, o problema não é meu. Tá errado isso. Tá errado. Não abra em nenhum lugar. Tenha certeza que aquele lugar que você está acessando a sua rede é seguro. Você está num ambiente seguro, tanto fisicamente como aquela máquina também ser uma máquina segura. Uma máquina que tem um firewall atualizado, um antivírus atualizado. Tá? As pessoas que acessam aquela máquina, as pessoas que tenham acesso aos recursos daquela máquina, também sejam pessoas confiáveis. Né? Então você não pode, por exemplo, numa lan house, num cybercafé, e entrar num banco. Né? Então, agora, mais em termos de empresa, o acesso às dependências, o acesso ao local mesmo. Só pessoas autorizadas podem, por exemplo, entrar na sala dos servidores. Só pessoas autorizadas podem ter acesso a onde estão os computadores. E o controle de acesso dos usuários, né, em termos de sistema, tem que ter uma bela restrição, né, em termos de criar, remover, alterar contas, né, seja a sua própria conta ou a conta de outra pessoa, conta de acesso, e também instalar software. Né? O usuário comum não pode ter permissão de instalar software. Né? Ele não pode instalar um programa, mesmo porque muitas vezes ele pode instalar um programa pirata, afetando assim a empresa, ou instalar um programa mal intencionado. Isso não pode acontecer. E também cuidado com os programas portáteis, né? Os portables aí. Porque o cara leva no pendrive e também faz um estrago na empresa. E por último, estabelecer procedimentos para mudança de senha. Não pode, por exemplo, um cara ligar para a empresa e falar assim: olha, eu sou o administrador da empresa, por favor, me passa a sua senha para eu ver se está certo aqui, para ver se está conferindo. Ou, por exemplo, ligar para minha casa, um cara falar que ele é de um banco e pedir para eu passar os dados para ele. Então isso tem que ser, por exemplo, o banco tem que passar informações para o cliente que jamais vai fazer isso, né? E dentro da empresa o administrador tem que deixar bem explícito isso na política de segurança, como é feito esse processo de mudança de senha. Bom, pessoal, tá aí mais uma videoaula bem simples, passando só alguns conceitos de engenharia social para que a gente possa ter um acesso mais responsável. Muito obrigado, um abraço.